Bom dia, pessoal. Bom, dando início aí à nossa reunião semanal, né? Hoje retomamos aí sobre a reforma tributária. Eu acho que é aí de conhecimento de todos, né, que foi aí publicado a regulamentação, né, do ACBS e do IBS. Então já temos aí toda uma legislação, né, já vigente, né, e temos algumas implementações de imediata, né? Sabemos que, de fato, a vigência, a cobrança dos impostos começam em 2027, mas 2026 temos aí todo ainda um período, né? Ainda que tardio, o pessoal demorou para publicar, mas temos aí um período de implementação, de organização, desculpa, dos nossos sistemas, né, todo um prazo aí para adaptação, tá? Então, a gente tinha na legislação o seguinte, né, que o início dos impostos, desses novos impostos do IBS, CBS, eles iniciariam no primeiro dia do quarto mês subsequente à publicação desse regulamento. Então, essa publicação ocorreu agora no dia 30 de abril. Se contarmos, então, o primeiro dia do quarto mês subsequente, teremos, então, aí a data inicial, né, para a adaptação aos novos sistemas e já começa a valer toda a legislação 1º de agosto. Então, a nossa data base, né, de início aí de todo o processo da CBS e do IBS inicia agora em 1 de agosto. Então, em 30/4, foi publicado o Decreto 12.955, que regulamenta aí a CBS, que é a competência da União, a competência federal, né, que vai substituir o PIS e o COFINS. E temos a resolução do Comitê Gestor, né, do IBS, o número 6/2026, que regulamenta o IBS, né, que é o ICS, que vai substituir o ICMS, que é de competência dos estados e municípios. E temos a portaria conjunto, que foi publicado aí na mesma data, né, 7/2026, que formaliza, né, disposições comuns dos tributos, né, garantindo uniformidade. O que é isso? Apesar desses dois impostos ter uma regulamentação de tributos federais e de tributos municipais estaduais, eles têm a mesma base, entendeu? Então, toda a legislação ela é unificada. Então, é uma legislação base que vai ter aí um caráter territorial nacional, né? Então não vamos ter aquela, né, como a gente tem aí do ICMS, como temos do ISS, que cada unidade, né, federativa ou cada município tem a sua legislação própria. Não, temos agora uma legislação uniforme, né? Então toda aquela bagunça que a gente tinha de interpretação aí do ICMS, cada estado tinha uma regulamentação, uma alíquota, né? Hoje não, vamos ter esses impostos unificados, né? Uma base territorial nacional, né? Então é o seguinte, esses dois regulamentos, né, do IBS-CBS, né, eles são assim bastante extensos, né? Então a CBS, que é a parte federal, né, ela está composta aí de 620 artigos e 5 anexos. E o IBS, né, conta aí com 617 artigos e 5 anexos, né? Então vocês imaginam, né, como isso é complexo, né, então, interpretar e vir aplicar toda essa legislação, né, vamos ter aí um tempo de adaptação, né,
e, né, uma análise, né, profunda de cada setor, para ver como que isso vai impactar, né, a partir de agora, né, a precificação, o custo, o resultado, né? Então temos aí o fluxo de caixa, né? Então é uma legislação assim bastante complexa que precisamos tomar já providências de imediatas, né, para a gente adaptar todo o nosso sistema, né, capacitar os nossos colaboradores para que a gente não venha ter problema, né, inicial aí com a implementação dessa nova tributação. Então, a reforma tributária, né, ela não cria novos tributos, mas ela inaugura aí um novo processo, né, de fiscalização, né, uma governança fiscal mais integrada, né? Então, tudo aquilo que a gente tinha aí entre os municípios, né, que era 5.900 municípios que a gente tem, cada um tem uma legislação específica, temos aí os 27 estados, né, contando com o Distrito Federal, cada um tem uma legislação, né, na parte do ICMS, hoje passa a ser tudo centralizado, né, e a parte da arrecadação do que era municipal e estadual, hoje tem um comitê, né, esse comitê gestor, que vai estar arrecadando e redistribuindo esses dinheiro, né, esses fundos para cada município, para cada estado. E a União vai estar recebendo apartado, né, o valor que era de competência, né, do PIS e COFINS, a União vai estar recebendo, tá? Então, vamos ter aí uma nova governança fiscal, né, tributária a partir agora de 2027, né, e que vai até 2033. Então, o 1º de agosto passa a ser uma data, né, marco da conformidade de documento e de informação da reforma tributária. Tá? Então, o que isso significa? Até 1 de agosto, né, a gente tem, né, conforme a legislação, um período de adaptação, de reformulação, de análise de reestruturação, né, e a partir daí começa a valer, de fato, a regulamentação do IBS-CBS. Então, essa data, né, 1 de agosto, ela está lá no artigo 3º do ato conjunto, né, da Receita Federal, com o Comitê Gestor, de número 25, né, que estabelece o seguinte: não haverá penalidade pelo preenchimento dos campos IBS-CBS nos documentos fiscais até o 1º dia do 4º mês subsequente à publicação da parte comum dos regulamentos, né? Então, a resposta veio agora, no dia 30 de abril, né, que foi publicado, então, esses 3 atos: o decreto 12.955, a resolução do Comitê Gestor do IBS, número 6, e essa portaria conjunta, né, que vem aí uniformizar toda a estrutura e cobrança, né, do IBS-CBS. Então, o 1º de agosto representa na prática, né, então, em termos práticos, é o início aí da conformidade documental, informacional desses tributos. Ou seja, até essa data, não há possibilidade, não há penalidade, né, pela ausência de campos do IBS-CBS, um documento fiscal, né, que é aquela lá, tributação de 0,10% do ACBS e de 0,90% do IBS, o que é uma tributação de 1%, que é a forma de teste. Então, isso aí já vem aí desde janeiro, né, tenho comentado, tenho solicitado, pedindo que todo mundo, né, venha a emitir a nota fiscal, né, já estava liberado já desde janeiro, com esses tributos, né, com uma incidência de 0,10 da CBS e 0,90 do IBS, que venha já alterando o sistema, as notas fiscais, né, tem a necessidade aí de estar alterando todos os cadastros, toda a precificação, né, para a emissão da nota, para a tributação, né,
muitos campos das notas fiscais, né, que precisa ser alterado no sistema de cada um para que essa nota seja emitida em conformidade com a legislação. Hoje, 0,1, né, e 0,9, que vai dar 1%, é a fase teste. Então, nesse período, né, ainda que a gente tem até 1 de agosto, né, então você vai emitir essa nota, fazer os testes, isso pode sair errado, a nota vai gerar, mesmo com erro, que é o período de teste. A partir de 1 de agosto, não, aí já começa, né, quem não tiver com o seu sistema preparado, provavelmente o que está na legislação não vai emitir, porque o sistema vai travar, eles vão fechar qualquer possibilidade de emitir uma nota fiscal sem essas informações, sem que elas estejam corretas. Então, se tiver algo de errado no sistema, né, de vocês, operacional, nos RPs aí, não vai sair a nota fiscal, ela não vai ser emitida. Tanto as notas fiscais de prestação de serviço, como as notas fiscais de venda de mercadoria. Tá? Então, é um período aí, né, que a gente tem até 1 de agosto para continuar. Aqueles que ainda não adaptaram o seu sistema, né, tem esse prazo. A partir daí, não vai ter mais essa condição de emitir a nota fiscal sem essas informações. Então, nesse período, né, mesmo até agosto, ainda vai emitir a nota, mesmo que tiver errado, a nota vai sem pressa, sem problema nenhum. A partir desse período até o final do ano, mesmo que seja uma apuração de forma ainda informativa, né, não vamos ter que recolher esses impostos, mas é um período de teste para que a hora que chegar 1 de janeiro de 2027, que aí sim vai estar valendo, aí vamos ter todas as normas de cada produto, qual é o valor do IBS, da CBS, vamos ter aí já a alíquota efetiva, se não me engano, a promessa é até o final de outubro a gente ter o valor da CBS, né, que é mais ou menos em torno, aí estima-se de 6%, né, e o valor depois do IBS, que vai ser o ICMS e o ISS, né, que vai estar contendo dentro do IBS, a gente estima aí um 20 a 21%, tá? Que vai ser dividido entre o ISS e o ICMS, e isso vai ser gradativa de 28 até 2,33, onde vai entrando aí gradativamente o IBS e vai saindo o ICMS e o ISS. Então, a partir de agosto de 2026, né? Então, se espera-se um maior rigor no cumprimento das obrigações acessórias. Então, a partir de 1 de agosto, né, o fisco vai estar analisando, vai estar impedindo, né, que se emita notas fiscais, né, sem a correta adaptação aos sistemas ERPs aí, tá? Então, o sistema fiscal deve estar plenamente adaptado. Então, vocês que comerciante, né, industrial, né, que emite notas fiscais com a incidência de ICMS, né, precisa estar analisando o sistema, adaptando e emitir nota fiscal, né? Então, não deixe para a última hora. Não é o contador que vai emitir. A hora que você tiver problema lá em janeiro, ligar para o contador, minha nota não está saindo, ele não vai poder te ajudar, né? A maioria dos problemas vai estar dentro do sistema de RP, entendeu? Então, precisa ver com a empresa que você tem, né, para ver como está essa adaptação. Então, o que você precisar entre, né, de hoje até 1 de agosto, né, a nível de informação, de SCNAI, algumas informações, sim, é o contador que vai te ajudar. Agora, a emissão de nota fiscal em si, não, né, vai ser bastante difícil, porque
O contador, né, de escritório de contabilidade, ele não vai ter o conhecimento, ele não está a par de qual sistema você usa, né? Ele não tem equipe técnica de TI para estar ajudando. As informações vão ser técnicas, né? Contábil, a nível de CNAE, de códigos de tributação, CST, né? Então, essas informações, sim, tá? Então, as empresas, né, precisam, até essa data, 1 de agosto, garantir a correta emissão de documentação fiscal com os novos códigos obrigatórios. Então, o pessoal de TI, né, que vocês têm aí, que adquiriram o sistema RP, eles têm que estar apto a essas correções, né, a essas implementações, então, o que, né, a gente vai passar, os escritórios de contabilidade, quando vai passar, é os códigos para que seja preenchido esses campos e você emite a nota e faz a conferência se está correto. Porque o pessoal da contabilidade da escrita fiscal, né, na prática, o que recebe? Uma nota emitida pronta, já processada, né? Vai analisar se está correto ou não, mas a emissão da nota já ocorreu. Então, nesse contexto aí, dentro desse prazo, então, todas as notas fiscais eletrônicas, as notas fiscais de consumidor, as notas fiscais de serviço, os conhecimentos de transportes, né? Então, precisa ter uma atenção redobrada agora até agosto para ver se está saindo todos os campos preenchidos, se todas as informações necessárias foram processadas dentro do sistema, né, para que a nota seja emitida corretamente, tá? Então, esses novos campos que já foram criados, que eu acredito aí que a Receita, os estados já liberaram as notas fiscais com esses campos, então agora eles precisam, cada sistema, ter as informações corretas para que a nota possa sair com os destaques do IBS-CBS. Uma vez saindo essas notas com esses destaques, o pessoal da contabilidade, da escrita fiscal, vão estar apurando esses impostos. Da mesma forma que se apura o PIS e COFINS, até o final do ano vamos estar apurando o IBS, o CBS, né, com as informações, tanto das suas notas emitidas, como também das notas que estão recebendo dos seus fornecedores com essas informações. Então, vamos estar apurando, gerando os livros e as obrigações. Nesse mesmo período que vocês vão estar emitindo as notas, fazendo os testes, estamos aqui do outro lado, também testando os nossos sistemas, né, do qual a gente adquiriu, né, de contabilidade fiscal, seja Contimatic, domínio, né, qual seja o sistema, também a gente vai estar avaliando, fazendo os testes e verificando se as apurações estão ocorrendo corretamente, para quando chegar em 2027, que aí vai estar devalendo de fato, e aí vai se passar a recolher o IBS e o CBS, né? Os sistemas estão prontos e tanto da parte de processamento, de apuração, de escrituração, para gerar as obrigações acessórias para estar entregando para o fisco, da mesma forma, cada um de vocês com seu RP emitindo as notas fiscais corretamente, tá? Então, aqui fica uma, né, colocação que essas obrigações, né, elas estão dispensadas, né, para as empresas do Simples Nacional, porque elas não vão estar recolhendo, elas não estão sujeitas ao IBS, CBS, as empresas optantes pelo Simples, que permanecerão aí, que optarão por permanecer no Simples normal. Existe a possibilidade na legislação de quem está no Simples Nacional fazer uma opção para recolher o AIBS e o CBS à parte. Então, as empresas do Simples, elas vão ter duas opções, de recolher o Simples Nacional puro ou fazer o Simples Nacional, fazer a opção híbrido, recolher os impostos federal dentro da DAS
e apurar o IBS-CBS, né, apartado, recolhendo, tomando os créditos, aí sim tem que seguir todas as normas do IBS e aí terão que emitir a nota fiscal com destaques desses impostos, seja de serviço, seja do comércio, tá? Essa opção do Simples Nacional para permanecer no sistema convencional ou utilizar aí o sistema híbrido, né? Essa opção tem que ocorrer agora até dia 30 de setembro, né? Para que seja válido a opção a partir de 1 de janeiro de 2027. Então, apesar aí dessa relevância dessa data, né, ser importante, de 1 de agosto, né, mas ela não marca ainda o início da cobrança plena. Então, a partir de 1 de agosto, os sistemas têm que estar preparados, emitindo corretamente, ter que apurar o IBS, o CBS, seguir todas as normas. Então, isso é uma obrigação que está no regulamento, né? Apesar de não ter a obrigação, ser um período teste, 1 de agosto até 31 de dezembro, temos que apurar o IBS-CBS com aquela alíquota de 1%, 0,1, 0,9 para cada um, né? Mas não há obrigatoriedade, né, do recolhimento, né? É uma apuração ainda, né, de teste de informação. Não há um efeito tributário, né, desses valores apurados, né? Mas, assim, tem que fazer. Uma vez que você faça essas apuração, emite a nota, você não precisa recolher os impostos, você não terá nenhuma, será punido, né? Desde que você cumpra essa obrigatoriedade de executar, de fazer, de entregar as obrigações acessórias. Quem deixar de fazer, né, pode ter penalidade, né, provavelmente terá dificuldade na emissão da nota fiscal e, se não entregar essas obrigações acessórias, mesmo que seja ainda em forma de teste, terá aplicação de penalidade. Então, esse período, né, inicial aí de 1 de agosto até 31 de dezembro, né, é um período ainda de acompanhamento, é um período de orientação, de autorregularização, né? Não se trata nesse período, né, como eu tenho dito, né, não é um período de punição, né, mas é um período de transição assistida, onde o fisco vai estar recebendo essas informações, mesmo que elas ainda não estejam completas, mesmo que a gente consiga entregar essas obrigações, que algumas falhas elas não sejam impeditivas da transmissão disso daí, então não terá problema, porque ainda é um período de teste, mas precisa ser cumprida essas obrigações, né, nesse período. Então, o que fazer agora nesse período que já temos aí o regulamento, né, publicado, né, já temos eles aí valendo, né, já há uma data concreta aí de calendário, né? Então, o que a empresa deve fazer desde já? Não deixe para a última hora. Então, é começar agora e concluir todas essas análises até dia 31/7. 1 de agosto vai estar valendo, as suas notas têm que estar todas elas sendo emitido com as informações, né? Então, o que precisa? Revisar o sistema de emissão de nota fiscal, atualizar cadastros e classificações tributárias. Então, todo o seu sistema ele tem que ser analisado, tem que verificar com o pessoal da RP, para cadastrar todos os códigos, os campos da IBS-CBS, para que eles hoje saiam com as informações corretas, os cálculos, na nota fiscal saiam os valores do IBS-CBS, naquela proporção de 0,1% e 0,9%, totalizando, né? Então, o IBS-CBS 1%, então isso tem que aparecer na nota. Então, essas atualizações para que no seu cadastro, para que saia a nota
emitida corretamente precisa ser verificado agora, tá, de imediato. Além disso, né, não só com relação à reforma tributária, também tem algumas alterações de cadastros, né, de algumas legislação, que eu já falei em reuniões anteriores, que é com relação aos benefícios lá de alguns tributos que foram diminuídos ou foram excluídos. Então, existe também várias alterações cadastrais para que sejam feitas, que já essas dos benefícios elas já estão valendo desde 1 de abril, né? Então precisa tomar esses cuidados também. Ajustar, então, as regras de cálculos e parametrização dos sistemas, né? O principal também dentre eles, né, além do sistema, é a capacitação da equipe, né? Então, hoje, você que tem aí a pessoa que faz faturamento, se ela não for treinada, se ela não tiver atualizada, com conhecimento de todas essas alterações, a nota fiscal vai sair errada, né? Se você tem uma equipe de fiscal, né, precisa estar acompanhando aí a legislação. Então, temos um regulamento que já está aí, é extenso, precisa ter conhecimento, e, além disso, vai ter diversas atualizações ou orientações que precisam ser acompanhadas a partir de agora, né? Então, temos o regulamento que foi, mas é necessário várias instruções, vários pareceres vão ser publicados de como operacionalizar toda essa parte aí do IBS-CBS. Então, da parte contábil, precisa também estar atualizado com, né, da parte de contabilização, de apuração, né, e outras pessoal da equipe, né? Então, o pessoal de orçamento, o pessoal de compra, de vendas, né? Todo esse pessoal que vai estar envolvido com a parte tributária, seja lá do faturamento, seja de compra, seja de venda, de orçamento, pessoal de planejamento, né, precisa estar capacitado para essa nova realidade. Quer dizer, esquece ICMS, esquece ISS, PIS e COFINS, né? Então, estamos vivendo uma nova realidade. Então, se você não tiver uma equipe capacitada, você vai ter problema com a precificação, né? Com compra. Então, de quem eu vou comprar? De uma empresa do Simples, uma empresa do lucro presumido? De quem que eu vou adquirir produtos? Para que eu possa ter, né, créditos, porque hoje, né, do meu ponto de vista particular, o imposto já está determinado, quanto que eu vou pagar, né? Então, eu vou ter lá um IVA de 26%. Então, meu produto ele vai ter uma tributação de 20%. Então, isso já está lá determinado. Se vai ser 29%, se vai ser menos, a hora que sair essa confirmação, é o teto que a gente vai trabalhar, né? Aí, o que eu preciso saber? Dentro da lei do Simples, né? Aonde eu estou na tributação, como eu já falei lá no passado, você vai ter produtos, né, que vai ter a tributação plena de 26%. Eu vou ter produto que eu vou ter redução, né? Eu vou ter produto que eu vou ter a incidência também do IS, do imposto lá supletivo, né? Que pode me majorar o meu custo tributário. Então, esses produtos, pessoal, a saúde, bebida alcoólica, essas coisas, eles vão ter, além dos 26%, né, do IBS-CBS, vai ter um acréscimo de IS, né, do imposto supletivo. Então, mesmo que acontecia lá com o IPI. Então, tinha produto que tinha uma majoração, né, do IPI, uma alíquota zero, outros tinham lá 10, 20, 30. Então, a parte de bebida, perfume, cigarro, tem uma tributação do IPI bem elevada. Hoje, essa parte desses produtos, eles vão ser regulamentados pelo IS, né? Então, cada um de vocês precisa analisar o produto, onde você vai estar dentro desse contexto da reforma tributária, onde você se encaixa, né? Se você vai ser um produto que talvez a sua alíquota, né, ela vai ser reduzida a zero, você não vai ser tributado, mas também não vai passar crédito. Então, tudo isso vai ter que ser analisado. É uma
reestruturação geral da parte estrutural da formação de preço, de vendas, de fluxo de caixa, tributação, né, e precificação do produto. Tá? Então, além disso, como o modelo ainda depende de atos e conjuntos da Receita Federal, né, e desse comitê, é prudente daí manter o acompanhamento contínuo dessas atualizações, tá? Então, como eu já disse, tem um regulamento, né, já definido, né, extenso, né, mas ainda vamos ter alguns ajustes, alguns atos conjunto da Receita Federal, né, junto com esse comitê gestor, né, do IBS, né, para aplicação da legislação nos seus detalhes e na apuração dos impostos, no recolhimento desses impostos, das obrigações acessórias. Então, é um acompanhamento que a gente vai ter que ter, né, em conjunto, contadores com a empresas e empresários, né, até aí o final do ano, né, principalmente da CBS, e a partir do ano que vem, né, do IBS. Então, a consolidação aí do CBS e do IBS, né, marca aí um avanço, né, a partir de 1 de agosto, né, que se torna claro aí esse marco da conformidade, né, da virada dessa carga tributária que a gente vai ter a partir de agora, tá? Então, assim, a partir de 1 de agosto até 31 de dezembro, é um período teste, né, de ajuste e de captação de equipe, como eu tenho dito. A nossa visão, né, aqui do escritório, a minha visão como contador, né, e também empresário, né, as empresas que anteciparem, se estruturarem seus processos, investirem em adequação tecnológica, né, e na capacitação técnica, terão uma vantagem competitiva relevante, né, nesse cenário fiscal que está por vir. Em outras palavras, não é ainda um momento de pânico, né? A gente ainda vai ter aí uns desgastes futuros, mas nesse momento, né, é adaptar as suas ferramentas, né, a estrutura e a sua pessoal técnico, né, para essa nova fase tributária, esse novo cenário fiscal que a gente vai adentrar aí, tá? Eh, Nesse momento, assim, não devemos entrar em pânico, né? A gente tem motivos para isso, cada um se for analisar e dependendo, alguns dentro aí desse cenário tributário, principalmente o prestador de serviço, no meu entendimento, é o que vai ter uma carga tributária que vai sofrer com esse novo cenário, tá? Quem está na indústria do comércio, eu acho que é um pouco mais tranquilo, né? Vai ter uma burocracia, mas não vai ter uma tributação, né, elevada, né? Eu acredito que alguns setores pode até ter uma redução. Então, como eu estava dito, esse momento, né, não é a tributação alíquota que vai influenciar na sua elevação tributária ou redução tributária, é o crédito que você vai tomar, entendeu? Então, você tem um ponto lá, se você está lá na tributação plena, está no lucro presumido, o lucro real, tributação plena, você vai poder tomar crédito. Então, tudo que você adquirir, né, para suas atividades, desde que não seja um produto de consumo final, você vai tomar crédito, né? Então, a gente não vai ter mais aquela tributação, imposto sobre imposto, como a gente tinha no passado. Então, tudo que você comprar, você vai tomar crédito. Então, aonde está o seu controle? Não na tributação, né, do seu produto, na sua venda. Lá ele já está definido. Então, você vai ter uma economia, pagar mais ou menos imposto, é na administração dos seus créditos, é saber comprar. Então, se você comprar de uma empresa do Simples Nacional, que não te dá crédito,
você vai ter um crédito muito pequeno, talvez você vai usar aquele crédito, aqueles valorzinho que está lá na empresa do Simples, né, que geralmente ele é pequeno. Se você comprar de uma empresa do lucro presumido ou de uma empresa do Simples Nacional, mas fez a opção pelo sistema híbrido, você vai tomar todo o crédito. Então, se aquele produto que você compra, ele tem a tributação plena do IBS, então, por exemplo, você comprar um produto pelo valor de R$ 100, mas ele tem um IBS de 26, então o total dessa nota vai ser 126. 100 é do produto e 26 é de crédito. Quando você comprar esse produto, esse 26 você vai levar para crédito, que você vai abater lá na sua venda. Então, você não vai mais levar para o custo do produto o tributo, ele vai ser crédito. Então, a sua administração de crédito, né, que vai ser o que você tem que trabalhar em cima disso, tomar toda a atenção. Então, a partir aí de 1 de agosto também está previsto a emissão, né, que todos os trabalhadores, né, autônomos, advogados, contadores, pedreiro, né, enfim, todo esse pessoal que for pessoa física, eles vão ter que emitir uma nota para você, e essa nota fiscal, ela vai estar lá segregado o valor de cada imposto. Então, de todo mundo que você tiver um pagamento, uma operação onerosa, uma tomada de serviço ou compra de mercadoria, vai vir uma descrição e lá vai ter o apontamento, a segregação dentro da nota fiscal, o que é o serviço, o que é o imposto, né? Então, hoje vamos ter na nota fiscal todos esses valores segregados. Então, todos esses valores vira crédito. É o que você vai abater do seu débito pela venda do teu produto. Tá? Então, hoje o foco, do meu entendimento, a partir de 2027, é saber comprar e comprar com créditos. Então, aqui, pessoal, fica um convite aí a vocês, né? Dentro desse cenário, né? Entendemos que a reforma tributária agora ela não é mais um projeto, é uma realidade a partir de agora, né? Com essa regulamentação aí do IBS e CBS. E precisamos aí, né, contadores, empresários, estar junto nessa jornada. Aqui fica o meu convite, né, a todos para um encontro semanal que a gente já vem fazendo, dá uma continuidade a ele, né, de uns 30 a 40 minutos toda terça-feira, né, a gente pretende estar iniciando aí sempre às 9 horas, para fazermos aí uma imersão agora na reforma tributária, visando analisar o impacto de cada setor, né? Então, dentro aqui da minha carteira de clientes, de atividades, né? Vou estar preparando dentro da reforma tributária, do que foi publicado, né? Sempre uma palestra semanal focando um setor, né? Então, como temos aí a indústria, o comércio, dentro da indústria do comércio tem vários setores, uns vão trabalhar com a tributação plena do 26% do IBS, outros vão ter redução, né? Dependendo do produto, outros vão ter a redução de 30%, 40%, outros vão ter uma redução de 100%. Então, a gente vai estar trabalhando esses setores, assim como na prestação de serviço, né? Tem também essa redução dessas alíquotas. Então, por exemplo, lá na parte imobiliária, quem tem a locação, né? Então a base de cálculo do IBS-CBS vai ser 30% do valor. Então, você vai ter uma redução de 70%, outro de 40%, outro de 60%. Então, a gente vai estar tratando desses setores, como vai ficar a tributação, né? Vamos falar também do Simples Nacional, né? Esse é um assunto que a gente tem que falar em breve, né? Porque até o final de setembro temos que aí estar decidindo em que categoria, né? Quem está no Simples Nacional vai continuar, se é no híbrido ou se é no convencional,
né? Acredito que quem esteja no Simples Nacional venda ou presta serviço para consumidor final, né? Pelos meus estudos, né, o ideal seria ficar no simples convencional. Quem trabalha, está no meio da cadeia produtiva, né, que fornece material, presta serviço dentro do ainda, né, não é para consumidor final, então eu acredito que o regime híbrido, né, talvez ele não seja o ideal pela carga tributária, mas para fins de posicionamento no mercado, de oportunidade de venda, seja o ideal, que talvez você venha perder mercado se você ficar no sistema convencional e não transmitir crédito. Então, ninguém vai querer comprar, né, que está numa cadeia produtiva. Se você é o fornecedor de matéria-prima, ele vai preferir comprar de quem transfira crédito, né? Aí a gente vai ver também, aí ver onde que está aí é possível e a necessidade de reduzir risco, ver os pontos críticos, e a gente está orientando cada um, né, dos clientes nesse processo, porque, como eu sempre digo, o pessoal da contabilidade ou do setor fiscal, né, que faz a apuração dos impostos, né, nós iniciamos nosso trabalho a partir da nota fiscal emitida, entendeu? Nós não emitimos nota fiscal. Quem emite nota fiscal é o pessoal do faturamento, entendeu? Do faturamento da tua empresa e do faturamento do seu fornecedor. Então, o fiscal, a apuração do imposto, ele parte dessa nota pronta. Se essa nota já foi emitida errado, né, existe sim a possibilidade pelos sistemas hoje, né, pela que a gente possui, maioria dos escritórios, e sistemas com inteligências artificiais, que ele vai e faz uma auditoria nesse conjunto de notas fiscais, mas você já vê que é uma nota que já veio errado. Então, a probabilidade de apurarmos o imposto de renda, o imposto ICMS hoje, ISS, o que for, e amanhã o IBS-CBS, né, é grande, entendeu? Então, precisa o quê? Os setores de emissão de nota fiscal estar preparado para que evite, né, qualquer problema. Então, preparar a equipe para essa conformidade a partir de agora é interessante, né, eu acho que até crucial aí, tá? Pessoal, hoje seria essa a minha orientação, né? Não vamos adentrar muito ainda a parte da reforma tributária, né? Porque ainda estamos em fase de leitura, de conhecimento, né? De reestruturando aí os conhecimentos, né, com relação a toda essa regulamentação. E assim, a partir da semana que vem, vamos aí estar colocando toda semana um tempo, um, 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 um produto, né, da reforma, seja lá um tema importante, né? Então, semanal a gente vai estar tratando de alguns desses temas, tá? E dentro do grupo, né, que vocês estão aqui da SDG, também vou estar colocando informativos, material orientativos, alguns vídeos compartilhados de algum profissional que eu achar interessante. Então, eu vou estar abastecendo. Esse canal foi criado no início do ano para trazer essa orientação, porque é difícil no dia a dia, né? E sei que todos também têm outras obrigações, a gente ficar tirando dúvida a todo momento, então eu também não consigo trabalhar. Então, esse canal foi criado para essas orientações. Estou pensando, se for o caso, de criar depois um grupo para mim estar recebendo as dúvidas, né? E aí sim vou estar respondendo para vocês ou vou estar trazendo essas dúvidas e elaborando uma aula aqui, né? O que for, uma palestra, tirando essas dúvidas, tá?
mas a gente vai ter que montar uma forma de estar trabalhando em conjunto, SDGA com seus clientes, né? Também estou abrindo, né, essa orientações para terceiro, né? Então, hoje, né, a gente faz essa reunião, eu publico, né, dentro do grupo e também no Instagram. Então, hoje eu estou tendo muito mais retorno de terceiros, né, a visualização do que eu estou passando é muito maior, ela é maior com relação a não clientes do que a clientes, tá? Mas eu sei que vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar dessa orientação e eu entendo que a gente vai ter um grupo maior, né? E vamos ter mais gente participando e isso ajuda, né, até incentiva esse trabalho que eu estou trazendo para vocês, tá? Então, vamos ter um período longo de adaptação, de reestruturação, mas isso precisa iniciar já de imediato. Uma parte dos meus clientes tem acompanhado, já estão trabalhando, vem desde janeiro, tem uns que até mudaram de sistemas, fizeram as adaptações, estão trabalhando, estão em fase final de teste, temos recebido as notas fiscais, né, já com essas informações, seja da parte do comércio, seja da parte de serviço, então, a gente está observando que está sendo feito um trabalho em alguns clientes, mas, da outra parte, tem clientes que não tomaram, não iniciaram nenhum, não tomaram nenhuma iniciativa. E isso me preocupa, porque vai chegar 1 de agosto, não vai emitir nota fiscal e vai ser aquele desespero, né? Como já por experiências anteriores, vão ligar desesperado para o escritório querendo uma solução. Infelizmente, se for com relação à informação, código NPJ, CNAE, sim, a gente vai conseguir. Agora, da emissão da nota, não, porque aí vai ser um processo, né, de TI, e a gente não tem condições de estar entrando, conhecendo, né, e a gente não tem aqui no escritório nem pessoal de faturamento, né? O que eu tenho é uma equipe técnica de apuração de imposto que conhece a parte tributária, que auxilia na emissão da nota fiscal, mas não é uma equipe técnica de faturista. Pessoal, quero agradecer a todos aí pela participação, e vamos aí, né, a partir da semana que vem, dar início ao nosso trabalho de imersão aí na reforma tributária, né, tentando ajudar todos nessa nova jornada, nesse novo cenário tributário que está por vir aí. Uma boa semana a todos e até a próxima semana.